Foi, gastou na poesia ali. As rosas são rosas também. Mas também tem espinhos. Olha isso, pra gente Ou fechar. seja, nem tudo... Cartola, hein? Tá vendo? Sem saber ali, ele já... Não, ele leu as Lusíadas, né, de Camões no original, né? Que beleza, beleza. Nós também podemos ler, né? O nosso poeta. Em português, né? Pra nós fica bom. Ó, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino 2-0. Resultado importante para um Palmeiras que... Tentando entender ali no Campeonato Brasileiro, até pela expectativa dos primeiros jogos, né, Zé? De como o Palmeiras poderia ter conquistado mais do que ele conquistou. Um jogo contra o Red Bull Bragantino não é fácil, mas dentro de casa o Palmeiras entrega o serviço. Tem que colocar esse 2-0 aos 51 minutos, um gol de pênalti que o goleiro saiu para fazer, o Cleiton foi lá dentro da área para cabecear. Sim. E depois o Palmeiras fez um contra-ataque. Sim. O Palmeiras hoje não jogou bem, conseguiu uma vitória, mas é aquela história, não joga bem, mas ganha. Isso o Palmeiras administra agora dentro do vestiário, uma outra forma de pensar. Com a vitória você esquece muitas vezes, o jogador, né, esquece o que aconteceu, ganhamos, tal, mas o treinador fica com isso na cabeça. O que está acontecendo, o que eu posso fazer, o que tem que melhorar. Eu acho que o Palmeiras não contava com a dificuldade que ele está encontrando no Campeonato Brasileiro. A chave do Palmeiras na Libertadores, ela meio que, não vou dizer que enganou, não é isso, mas fez com que o Palmeiras pensasse o seguinte: eu vou colocar o time reserva para jogar Libertadores. Os resultados foram fantásticos, conseguiram goleadas e tal. No Campeonato Brasileiro, o enfrentamento, o nível de enfrentamento, de preparação é diferente. Né? Ele achou que ia acumular uma gordura. Sim, Teve um companheiro nosso aí que também achou isso, você sabe. Eu acho que ele não que ele menosprezou, não é isso. Não menosprezou, eu acho que ele confiou demais. Não, vou colocar o meu time, vou conseguir ganhar, né, pelo nível que o Palmeiras vinha jogando. Só que o Campeonato Brasileiro é difícil. Você pega o Ceará no primeiro jogo, o Ceará passou, realmente jogou mais do que o Palmeiras. O Palmeiras não consegue aplicar a mesma intensidade, a mesma qualidade de jogo no campeonato, na Libertadores do Campeonato Brasileiro. Não, porque o nível de enfrentamento é diferente. As exigências são diferentes, né? A forma como a viagem, vai para lá, vai para cá. Ele não poupou contra a Juazeirense, ele poderia ter poupado o time para jogar o time reserva, um time teoricamente mais fraco. E aí você paga, não tem jeito, você tem que correr atrás. Mas ele já deu ele vem dando várias dicas, várias dicas não, né? Várias... estocadas, né? Preparações para possíveis resultados futuros. Primeiro jogo, olha, nós temos três como é que fala? Três flechadas para dar. Eu não sei se tenho tantas flechas não assim. Não sei se daqui a pouco... Tenho 3 alvos para acertar, não sei se tenho tantas daqui a pouco flechas. nós temos que escolher um. Porque daqui a pouco ele já está dando sinais que isso não vai dar para ser tudo no mesmo. Daqui a pouco ele vem preparar. Um dia o Palmeiras vai perder. Lógico, todo time perde. Sim. É natural, se perder, ele vai perder. Reclamou do calendário, outro dia falou do calendário, que a imprensa quer falar. Calma, é natural, o Palmeiras tem que... Você gostou da frase do Mano Menezes sobre ele? A provocação, né? O Mano O que o Mano falou mesmo, Zé? Penso que quando eu trabalhava no Campeonato Brasileiro, as pessoas pegavam muito no meu pé porque eu reclamava. Quando olhei para o Abel, vi que eu era juvenil. Ai, que bobeira. Mas eu acho assim, acho que o Palmeiras vai encontrar dificuldades, porque, de novo, eu acho que é o time mais competitivo do Brasil em relação à competitividade, intensidade durante 90 minutos. Eu acho que ainda é o time que exige muito dos adversários, mas ele também não é mais aquela novidade. Não é mais aquela... A gente sabe que o Dudu vai ficar aberto pela direita, sabe que o Rafael Veiga vai sair do meio do campo para o lado para poder abrir o corredor para o Zé Rafael e para o Danilo entrar. Então os caras vão se preparando. E aí tem que aquela coisa de propor coisas novas, né? De colocar coisas novas para determinados jogos. Né? Diga, pode falar. Mas o grande segredo que eu vejo no Palmeiras é que a intensidade é sempre a mesma. Estando o time reserva, o titular se jogar quarta, domingo e quarta, eles vão e dão o máximo. E aí o que eles fazem? Eles cumprem o papel, porque esse jogo contra o Bragantino é fundamental, porque é briga de time que vai estar em cima.
Então você não joga bem, mas vai lá e ganha, cumpre o seu papel. Então, e foi o que o Corinthians fez lá na casa do Red Bull Bragantino, né? Também, faz o também. ponto, né? E o Palmeiras, assim, o Dudu teve no Bola da Vez, eu tive no programa junto, e foi antes do Brasileiro. E ele comentou, não, nós vamos com tudo no Brasileiro nesse início, porque teoricamente a chave da Libertadores era um pouco mais fácil. E aí aconteceu o que você falou, foi um pouco surpreendido, que os resultados de início não vieram, foram completos. Quando o Ceará perderam, depois empataram fora de casa e agora está voltando a se recuperar. E essa vitória de hoje foi fundamental, mesmo não jogando bem. Eu lembro da gente aqui no Sport Center, 11 horas da manhã, o Bruno pegou a tabela do Atlético, atual campeão. Jogo contra o Curitiba dentro de casa, ganha. Jogo contra o Goiás fora de casa, dá pra ganhar, se for aquele Atlético, dá pra ganhar. Jogo contra o América, dá pra ganhar. 2 empates e uma derrota. 4 jogos sem vencer. Então, o Campeonato Brasileiro é isso. O nível de... Não é assim, eu sou muito superior. Eu posso até ser, se for num mata-mata, se for a 38 rodadas, mas num jogo, o nível de concentração... Principalmente quando se enfrenta essas equipes. Sim. O América vai entrar diferente contra o Atlético. O Ceará contra o Flamengo. Vai jogar um jogo contra o Atlético Goianiense. Ele vai falar assim, nós temos que estar concentrados no máximo, senão nós vamos levar gol. Os caras têm 5, 6 caras que decidem. Sim. E aí, essa concentração vem para Flamengo, para Palmeiras. Eles querem bater, é normal. E tolir as coisas boas que cada equipe tem. No caso, o Palmeiras, é o Dudu, o Veiga, vamos tentar marcar esses caras. Fica mais difícil, porque você, quando vira alvo, o rival a ser batido, sempre fica mais complicado. Agora, na coletiva, o Abel falou sobre... Porque, mais uma vez, né, no último jogo, o gol do Danilo e do Veiga de pênalti, agora, gol do Danilo e o Veiga faz de novo ali no finalzinho de pênalti. Ele falou sobre a convocação do Danilo, a ausência do Veiga, mas que ele fala assim, Sormani, que depende muito do jogador, vai muito do jogador, que é o cara que faz o gol, é o cara que apresenta o melhor futebol, ele que toma as decisões. Olha lá, o número desse trio na partida contra o Red Bull Bragantino, né? A perna esquerda dos caras, todos eles jogaram 90 minutos, o aproveitamento em passe tudo acima de 75%, o Danilo 2 chutes, o Veiga 2 chutes, o Scarpa 2 chutes. A gente sabe que são jogadores que estão muito bem entrosados ali e são muito regradinhos no que pede o Abel. Mas do quanto que tem do Abel na convocação do Danilo, por exemplo? É mais mérito do jogador? O Danilo cresce com o esquema? Tem muito do Abel aqui? Ou o Danilo, cara, ele é fenomenal, ele ia estar deslanchando de toda forma? A última alternativa é a correta. Eu acho. Ele é muito fora da curva. Acho o Danilo um jogador muito bem dotado. A impressão que me passa é que ele indo para a Europa, ele vai jogar lá o que ele joga aqui. Não vai ter nada diferente para ele. Acho que o Abel, ele muda o jogo do Rafael Veiga. Tá. Aí sim. O Rafael Veiga não era ninguém antes da chegada do Abel. Chegou no Palmeiras, vindo do Coritiba, não jogou nada, foi pro Atlético Paranaense, lá jogou bem, foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, se eu não estou enganado, mas ganhou o campeonato lá, volta pro Palmeiras, não joga bem, é relegado a terceiro plano novamente. Na chegada do Abel, o Rafael Veiga passa a jogar. Agora o Danilo não. O Danilo é um cara que... Joga em qualquer lugar. Joga em qualquer lugar. Não importa, ele joga em qualquer lugar. Ele é muito fora da curva. Eu acho o Danilo... Eu, se fosse o técnico, é que o técnico da seleção não vai ter esse peito, essa coragem. O Danilo, para mim, jogava de titular. Para mim, eu colocaria o Danilo de titular. Eu sou muito fã do Danilo. Muito, muito. E não passa nada pelo Abel. Aliás, nem foi o Abel que lançou o Danilo. E quem que lançou o Danilo, Zé? O Vanderlei. Deixa eu vanguarda. E quem lançou ele foi o Vanderlei. Não foi nem o Abel. O Abel tem o mérito no Rafael Veiga, ele tem o mérito no Rony, tá? Ele tem o mérito no Luan, também tem no Luan, mas o Danilo não. O Danilo... Não é o esquema que faz o Danilo crescer. Não, o Danilo é diferente. Ele é completamente diferente. E pela idade que tem, você já vê que é muita personalidade. Ele não... pelo contrário, eu tenho certeza que ele faz mais do que o Abel pede. Exatamente. Eu acho que pelo contrário, o Abel deve pedir isso. O Abel deve falar para ele, calma. Eu vou te dar mais, eu vou te entregar mais, porque ele além de ter uma capacidade defensiva, de pegada, de marcação... Ele tá em todos os lugares, ele entra na área, ele sabe, joga bem. Então, assim, como o
Sormani, eu já faz tempo também sou fã do eu acho ele muito fora da curva. Assim, é aquele negócio, tá chegando numa reta final de Copa do Mundo, não teve oportunidade, mas às vezes tem jogadores que conseguem ganhar esse espaço Viola, de acordo com a posição, às vezes. O Viola foi campeão em 94 com a partida contra a Finlândia. Entrou, acho que fez 2 gols ou fez 1 gol. Tudo isso acontece. Não, eu acho que o Danilo vai para a Copa. Ele hoje briga mas eu colocaria, eu acho. No caso, ele brigaria com o Fred, né? Ali, né? No segundo homem de meio de campo. Totais condições. O que acontece? O Fred joga na Europa, mais experiência, mais vivido, mais bola, não deixa nada a desejar. Não, nada. E ele tem aquela intensidade e rapidez que o futebol europeu exige. Exatamente. Ele tem tudo isso. Eu acho que ele demorou para ser convocado, né? Então, essa distância, essa demora faz com que o Djalma falou, quase que, não vou dizer que é impossível, né, difícil e tal, porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça do treinador da seleção brasileira. Porque ele convocou nas últimas 2 convocações no pré-Copa do Mundo 2018, um centroavante, porque ele falou que precisava de referência. O Wellington, voltou para a Espanha agora. Eu esqueço. William José? William José. No Betis lá. No Betis, mas na época da Copa do Mundo, estava na Real Sociedade, 2018, né, na Copa. Todo mundo falando, aproveita. O Jô vinha arrebentando naquela época. Pô, o Jô já tinha Copa do Mundo e tal. Não, faltando 2 jogos para a Copa do Mundo. Amistosos, ele convoca o William José. Opa, beleza, vai colocar o William José. Não colocou para jogar. Então, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer na cabeça do treinador. Infelizmente, nós gostaríamos de ter uma linha de raciocínio. A gente sabe que ele já está com esse grupo fechado há um bom tempo, desde a época do manifesto. É que é impossível ele não convocar o Danilo por aquilo que está fazendo. E o Danilo só foi convocado porque o Fabinho talvez não jogue. Tinha sentido no jogo anterior da Premier League. Senão, provavelmente, talvez o Danilo nem seria convocado. Eu convocaria já antes, como lá atrás, mas muito lá atrás. Para ele ganhar confiança, né? Porque assim... Mas ele é muito atrevido. Eu acho que essa confiança não vai faltar para ele. Mas tem que jogar, né? Jogar. Porque a seleção brasileira você tem que jogar, mostrar que ali... Porque eu ia falar. Tem isso também. Você, às vezes, na seleção brasileira não consegue render. Às vezes, não é pelo jogador, pelo esquema ser diferente, a maneira de jogar. Então, você tem que ser testado. Tem que colocar para jogar. Já, mas aquela coisa, usando que a gente usa sempre o exemplo, né? Uma coisa é você ficar no banco torcendo, né? Outra coisa é você ficar perfilado lá, escutando o hino nacional e vai pro jogo. É diferente, é um peso diferente, né? Eu acho que quando você convoca determinados jogadores, é um teste, eu quero ver treinar. Desculpa, você não precisa convocar o jogador para treinar, porque no treino o cara vai dar voadora, vai pegar a bola, vai fazer o gol, leva pro meio campo. O senhor precisa aqui dar uma engraxada no sapato aí e tal. O cara vai fazer no treino. É o mínimo que ele vai fazer numa seleção brasileira. Eu não vejo ninguém. Eu vou para a seleção, vou dar uma migué, vou fazer palhaçada. O cara não vai fazer isso, né? Então, eu acho que ele deveria, se tiver a oportunidade de jogar, seria interessantíssimo. Vamos ver o que o Tite vai fazer com o Danilo na seleção, né? Porque ele está pedindo passagem já. Vamos ouvir então agora o Everton, goleiro do Palmeiras no Sport Center. Depois a gente volta a falar sobre arbitragem. Bora lá. Renata volta então. Volta. Eu acho que a vitória é muito importante pra gente. Óbvio que é um campeonato de pontos e quanto mais pontos somar, melhor. E a gente entra todo jogo pensando em vencer e às vezes o adversário também. E às vezes as coisas não ocorrem como a gente espera. Mas acho que hoje correu tudo bem, fizemos um bom jogo, tivemos um começo muito forte, conseguimos fazer o gol, conseguimos nos manter concentrados o tempo todo e não sofrer o gol. A gente sabe o quanto é uma característica do Palmeiras também, sempre foi uma defesa sólida e hoje mostrou isso mais uma vez e conseguimos fazer o gol no final e conquistamos 3 pontos, que era muito importante. Acho que são grandes jogadores e estão provando seu valor no clube. Acho que o Danilo merece, assim como o Veiga também, mas a gente também sempre respeita, né, a decisão, a escolha, questão de opinião e isso faz parte do futebol. A gente sabe toda vez que sai uma convocação, se cada um aqui de nós fizer uma convocação de 23, nunca vai ser igual a de ninguém, né? Sempre vai ter alguém, vai ter um ou outro, isso é natural e faz parte. Acho que o mais importante é a gente ter eles aqui do nosso lado bem, como estão, fazendo aquilo que sabe fazer bem, que é jogar futebol com alegria. Isso é muito bacana e quem ganhou o Palmeiras e eles estão em paz quanto a isso e eu, né, sempre fico...